Vambora conversar? Você de casa, se tem dúvida, já manda mensagem no nosso WhatsApp 12996057731, porque a gente vai falar de saúde do intestino. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as doenças inflamatórias intestinais afetam mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, a cada 100 mil brasileiros, 100 sofrem com uma dessas condições. É bastante coisa, hein? Para promover conscientização sobre o assunto, foi criada a campanha Maio Roxo, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce e, principalmente, o tratamento correto para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a gastroenterologista Ticiana Rocha. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, que linda. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo jóia? Por Fica à favor. vontade. Obrigada. Doutora, quando a gente fala ali na pesquisa, não sei, acho que talvez a gente teria até muito mais gente, né, se a gente conseguisse esse diagnóstico antecipado, porque ali é bastante, mas parece que muito mais pessoas têm tido esse tipo de doença hoje, né? Isso. É que ela se confunde um pouco com outras doenças, porque os sintomas são muito parecidos, com uma síndrome do intestino irritável, né, uma gastroenterite, uma intoxicação alimentar, uma intolerância à lactose. Então, os sintomas são muito justinhos, são muito parecidos e isso demora muito mais para chegar ao diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Falando ainda um pouquinho mais sobre esses sinais, já que eles são muito parecidos, tem alguma coisa, algum alerta que a gente deve acender se por acaso passar de determinado momento ou situação? O fato dela ser crônica e recorrente. Tá. Ela não vai passar, por exemplo, a intolerância à lactose, ela vai dar quando esse paciente consumir aquele alimento, né, que tem o leite, né, e os derivados do leite. A doença inflamatória intestinal, ela persiste e ela vai evoluindo. A dor começa mais devagar, depois ela começa a vir associada, claro, além da dor, com uma alteração do trânsito intestinal, uma diarreia, urgência fecal, febre, quando já num processo inflamatório que evolui para infecção. Então, assim, esses são os diferenciais e os pontos para trilhar isso. Até sangramento pode acontecer? Pode, sangue, muco. A princípio, até o muco nas fezes é como se fosse um catarro mesmo. Então, tem que olhar o cocô, né? E a evolução dela normalmente é para o sangramento intestinal. E doutora, essas doenças são crônicas, né? Quais são as mais comuns que a gente pode encontrar para identificar esses sintomas? A doença inflamatória intestinal é dividida em duas, né? A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são as principais, né? Aliás, são as duas únicas das crônicas. Depois tem aquelas que eu falei antes, que são da síndrome do intestino irritável. Mas dessas aí, os sintomas, elas começam com dor abdominal, com uma certa distensão, empachamento, que parece, alguma coisinha que eu comi. Depois, em dado momento, ela vai evoluindo, você tem muco no cocô. Esse paciente começa, o sangramento é o último, sangue e febre são os últimos sintomas. Esse paciente começa a ficar fadigado porque ele não tem absorção intestinal tão boa. Ele começa a ter hipovitaminose do ferro, a B12, queda capilar, anemia, né? Então, assim, ela é bem ampla assim, quanto aos sintomas, né? E aí a gente tem que ir trilhando isso aí. Doutora, como que é o tratamento disso aí? A gente tem que cortar certos alimentos ou fazer um tratamento medicamentoso? Como que a gente consegue tratar? A gastroenterologia ela é meio repetitiva. Então, assim, para refluxo, para gastrite, para doença inflamatória intestinal, serão quase sempre os mesmos tratamentos. Tá. Mudança nos hábitos comportamentais, não tem como, alimentares, né? Principalmente. Então, tudo que é picante para esses pacientes já com processo inflamatório é ruim. Paciente que fuma, né, que bebe, lógico que tem a predisposição genética, né? Então o estresse, por exemplo, nesse paciente que já tem uma predisposição genética é muito ruim. Ele não é o primário, né? Não é o estresse que causa, mas ele é um gatilho, ele é uma chave para esse paciente que já tem essa predisposição. É isso. E doutora, por exemplo, meu esposo tem diverticulite, ela seria também uma doença inflamatória ou não? Ela não é a doença inflamatória intestinal crônica.
Apesar dos divertículos não terem cura, né? Não tem cura. Tem, Mas assim, o processo de inflamar, né, não é como na doença inflamatória intestinal crônica recorrente. E a diverticulite, ela não leva, se bem cuidada, né? Ela não leva a evolução para um câncer de cólon, por exemplo. As doenças inflamatórias intestinais do tipo crônica, retocolite e doença de Crohn, elas atingem a estrutura mesmo do intestino. Elas pegam as camadas mesmo mais internas, né, e atingindo aqui mais para fora desse intestino, né? E isso pode levar ao câncer de cólon, diferente do divertículo. Isso é muito sério, Nossa, né? é muito sério. Eu quero que você explique pra gente, aproveitando aqui, a gente trouxe, né, essa maquete, Protótipo. que simboliza aqui o nosso intestino, porque a gente escuta muito se falar que o intestino é o segundo cérebro do ser humano, que é muito importante cuidar e a gente ter esse olhar realmente para o nosso intestino. Explica pra gente como que funciona essa ligação da nossa cabeça com o intestino e tudo que a gente come, como que é esse rolê. Eu vou falar um pouco mais específico na doença inflamatória intestinal. Tá. Mas que é aquilo que eu tinha falado previamente, ela se repete em quase tudo dentro da gastroenterologia, mas o que a gente se alimenta, ele vai ter consequência tanto no processo inflamatório, o próprio alimento pode inflamar e gerar aí então alteração dos hormônios, né, que a gente tem, que são produzidos, 90% são produzidos inclusive no sistema digestivo, não lá na cabecinha, eles são produzidos aqui. Então, assim, hormônios de sensação de prazer, de dopamina, de serotonina, de sensação de saciedade, entendeu? Aqui passa a mensagem, tem que haver esse caminho, essa troca aqui, né? Então, quando você começa a inflamar muito isso, seja por alimento, seja pela doença inflamatória, né? Ou seja pelo estresse emocional, nas condições emocionais, você leva a um mau funcionamento desses hormônios e das consequências todas que eles trazem. Sim. Então, é por isso que eles estão diretamente ligados, porque não é muito valorizado isso, mas 80% a 90% dos nossos hormônios são produzidos aqui. E doutora, o diagnóstico, ele é clínico ou existem, sei lá, exames específicos? Fala assim, você tem Crohn, você tem ou não? Sim, a colonoscopia é o principal deles, porque precisa de biópsia, né? E a biópsia, inclusive, é o que vai diferenciar. Um exame de imagem ajuda, quando bem já evoluída, mas quando no início é difícil através da imagem. Então, o ideal seria a colonoscopia. O exame vai ser inserida, né, o tubo, né, da colonoscopia através do reto e ele vem aqui através ele vem aqui para o intestino grosso até aqui e volta. Ele não entra no intestino delgado, que é conhecido legalmente como intestino fino, né? Ele não chega até aqui todo, ele chega até aqui. A doença de Crohn, ela tem uma característica, ela pode atingir desde aqui do esôfago, o sistema gastrodigestório todo, desde boca até o ânus. Nossa. E ela é pulverizada, ela pode ser pulverizada. A retocolite, ela só atinge o sistema digestivo baixo, né, e o intestino grosso e o reto. E normalmente de uma forma mais contínua. O Crohn, ele é mais pulverizado, tem inflamação, tem pedaços saudáveis com pedacinho inflamado. A retocolite não, a retocolite ela vem em pedaços contínuos, reto e intestino grosso. E doutora, você falou da colonoscopia, tem muita gente que às vezes já está aí nos 50, nos 60 anos que nunca fez esse exame. É o exame que consegue detectar doenças do intestino com mais precisão mesmo? Hoje em dia é o que a gente tem de mais evoluído. E quando a gente precisa fazer esse exame, se existe uma idade específica ou quando está sentindo algum desconforto, porque as pessoas têm preconceito, medo de fazer e muitas vezes você vai salvar sua pele fazendo. Isso, a colonoscopia, ótima pergunta. A colonoscopia, ela é feita, deveria ser feita como um exame para prevenção, assim como a mamografia, como o exame de próstata, né? Nas mulheres aos 45 anos, nos homens a partir dos 50 anos. A não ser que, como você mesma já colocou,
ela estudou o assunto. Que bom, tá vendo? A não ser que tenha algum sintoma prévio, né? Esse paciente tem muita dor abdominal, ele tem constipação, não é só a diarreia que a gente tem que procurar, né? A constipação intestinal, que é o intestino preso, né? Sangue no cocô, mas é de vez em quando, é quando eu faço força para evacuar. Não é para ter sangramento, não é sangue no cocô, não é para ter sangue no cocô. Muco, né, sangue, dor abdominal, são sintomas que a gente deveria procurar o gastro e, dependendo da idade, né, já evoluir para a colonoscopia. Uma vez ao ano o exame? Não. Não precisa? Não necessariamente. Então, tudo certo, Isso, não precisa? Não precisa. Para quem tem esse preconceito, essa dificuldade toda em fazer... em fazê-lo, na primeira vez que fez, o que vai determinar o próximo é se teve algum pólipo, que já não tem nada a ver com a doença inflamatória, mas vocês me deram abertura. Sim. Pólipos são verrugas que começam a surgir no intestino. Se retiradas previamente, você evita um câncer do intestino. Né? Então, assim, aquilo ali você tirou, acabou aquele problema. Esse pólipo, a biópsia é que vai determinar a próxima colonoscopia. 3, 5, 10 anos. Não necessariamente todo ano, não vou assustar. Doutora, seja sempre muito bem-vinda, porque eu acho que é um assunto que todo mundo precisa pensar e refletir um pouco mais. Às vezes a gente vai adiando tanto, né? Os nossos hábitos de vida interferem tanto na nossa saúde, principalmente no nosso intestino. Então, você de casa que tem alguma dúvida, já pede para a doutora voltar para a gente continuar falando mais sobre esse assunto. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Seja pelo convite e pela recepção. Muito obrigada. Obrigada. Olha, lembrando que os contatos da doutora estão aparecendo aí na sua tela. E, Abi, a gente tem que se sentir bonita, tem que se sentir feliz, porque senão ataca o intestino, sabe? A gente fica com aquela dor. Fica. Sabe? Parece que no estômago. Quando coisa mais gostosa é quando a gente tá desinchado. Exato. Você se sente linda. Ai, gente, olha, cuidar do nosso intestino é tudo de bom.